Olá, povo lindo! Como é que vocês estão? A paz do Senhor esteja com todos vocês nesse momento, que está nesse momento ouvindo essa mensagem. Quero já agradecer ao Espírito Santo de Deus pela presença dEle, pelas direções que Ele vai nos dar nesse momento. E que você possa abrir o seu coração para compreender o que o Senhor quer falar com você, amado. Sejam bem-vindos em nome de Jesus a este áudio. E hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante para a nossa vida, para a vida espiritual do povo de Deus, que está relacionada ao relacionamento que temos com Deus, à comunhão que temos com o Senhor Jesus, o nosso caminhar com o Espírito Santo de Deus. E um dos princípios básicos da vida cristã é a oração, amados. A oração é essencial para a nossa vida. Quando eu falo, amados, de termos uma vida de oração, nós estamos falando de colocar os nossos dias, criar esse hábito de orar, criar esse costume de orar diariamente. É mais do que somente você orar um dia na semana, uma vez no mês ou uma vez no ano. Eu estou falando aqui, amados, de uma vida de oração, de um estilo de vida. Nós precisamos entender o que é oração. E, amados, oração é o estabelecimento de um diálogo entre Deus e o homem. É quando nós nos colocamos na presença de Deus e estabelecemos esse fundamento em nossa vida. A oração, amados, é a comunhão, é o meio pelo qual nós temos comunhão com Deus. É a ferramenta, é algo que é essencial para a nossa vida. É uma ferramenta que Deus nos deu para nós, para que possamos assim estarmos unidos com Ele. Separarmos um momento do nosso dia para estarmos com o nosso Pai diariamente. A oração, amados, ela traz um sentido de mediar ou até mesmo de interferir numa situação. Ela traz o seu sentido de tentar modificar o desenvolvimento normal de alguma coisa. É quando entra também a oração da intercessão, quando você passa a orar por alguém que está passando por alguma situação difícil na sua vida. A oração também tem esse papel em nossas vidas, amados, de interferir, de modificar uma situação, uma circunstância que está acontecendo em nossa vida. É por isso que a oração é tão importante para a vida do Filho de Deus. Porque todo Filho de Deus, amados, ele precisa orar. É uma necessidade que nós temos. Assim como nós temos uma necessidade de beber água diariamente, nós precisamos entender que a oração é uma necessidade do nosso espírito.
Assim como você precisa de água para se hidratar, para que os seus órgãos funcionem perfeitamente bem, para que a sua estrutura física seja toda hidratada, para que o seu corpo tenha um funcionamento normal, fisiológico, a água é essencial, amados. Assim também, amados, a oração. O homem de Deus, a mulher de Deus sem a oração, ela não funciona. O corpo espiritual necessita, amados, de oração. Nós precisamos desse tempo com o nosso Pai de oração. Porque a oração é o meio de comunicação entre o homem e Deus. É o caminho para nos achegarmos a Deus. É o caminho para recebermos revelações. É o caminho para que tenhamos comunhão com Deus. E uma das coisas que o Senhor tem chamado muito a minha atenção é o que aconteceu com Jesus no Getsemane. Lá em Mateus, no capítulo 26, no versículo 39, Jesus, ele se afasta dos seus discípulos para orar. E naquele momento, amados, que ele vai orar ao Senhor, ele diz: Pai, passa de mim esse cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. O que eu quero que nós venhamos a entender aqui é esse tipo de oração. Porque existem sim vários tipos de oração, amados, mas o que eu quero que vocês entendam é que aqui Jesus fez uma simples oração. E o princípio dessa oração, amado, está na sinceridade de Jesus com o seu Pai. Imagina só, Jesus, ele estava dizendo para seu Pai: passa de mim esse cálice. O que Jesus estava dizendo é: eu não estou aguentando mais de tanto sofrimento, de tanta angústia, de uma situação tão complicada que eu estou vivendo nesse momento, Pai. Afasta de mim essa situação, me tira dela. Todavia, seja feita a tua vontade. É muito importante, amados, sim, nós entendermos que em primeiro lugar temos que colocar a vontade de Deus na nossa vida. Mas o que eu quero que você entenda é que Jesus, ele foi sincero com Deus. Deus, ele não está interessado em que você tenha orações formais, mais do que uma oração sincera feita com o seu coração. Muitas das vezes nós nos aproximamos de Deus cheio de metodologias de oração, quando na verdade Deus espera que nós venhamos a ser sinceros. Nós venhamos a ser totalmente sinceros a respeito do que nós estamos sentindo ou pensando. O Pai olha para nós, esperando que nós venhamos a ser sinceros com Ele, a ser honestos com Deus. Você já parou para pensar, amado, que se Jesus viesse para o seu Pai e falasse um monte de coisa que não estava relacionada ao que ele estava sentindo naquele momento? A pergunta é, Jesus, ele sabia muito bem com quem ele estava falando. E a questão é, amados, é que nós temos que fazer uma pergunta para nós. É que se nós conhecemos o Pai que temos, Jesus conhecia o Pai que ele tinha. Por isso que ele teve a coragem. Por isso que ele foi sincero com o seu Pai quando disse: Pai, eu não aguento mais passar por isso. Eu não consigo suportar a situação que eu estou vivendo. E talvez você, meu amado e minha amada, está passando por uma situação difícil agora. E está precisando de uma palavra de Deus. E aqui está um exemplo, amados, de que Jesus foi sincero com o seu Pai.
Ele foi honesto com Deus e disse: Deus, eu não aguento mais. Resolve essa situação, meu Pai. E é isso que nós devemos fazer, amados. É isso que nós precisamos fazer. Ser sinceros com Deus, dizer para Deus: Pai, eu não aguento mais isso. Eu não aguento mais essa situação. Me socorre, me ajuda. Queridos, imaginem só se Pedro, no momento em que ele andou sobre as águas, imagina só se no momento em que ele estava no meio da tempestade, que ele olhou para a tempestade, olhou para o vento, olhou para a circunstância ao seu redor e começou a afundar. Imagina só se ele teria tempo, amado, de falar: Pai, querido e eterno, excelso, poderoso Deus, nesse momento aqui agora, o Senhor é bom e maravilhoso. Ele teria sido afogado, amados. O que eu quero dizer, amados, é que naquele momento, o que foi que Pedro fez? Ele disse: Senhor, socorre-me, me ajude, porque eu não consigo, porque eu não tenho fé o suficiente. Amados, às vezes nós precisamos entender isso. Nosso Pai não é como as pessoas ao nosso redor. Quando você é sincero com alguém a respeito de algo que você está passando, talvez as pessoas olhem para você e te critiquem por tua falta de fé, pela sua falta de credibilidade em Deus, em algum momento de fraqueza, amados. Eles podem te criticar, eles podem não te entender, mas você tem um Pai, eu tenho um Pai que te entende, que me entende no momento de tribulação, aonde a nossa fé, amados, pode chegar a falhar. Você pode ter recebido uma palavra do Senhor, e até hoje você creu nessa palavra, mas por algum motivo você começou a falhar nessa fé. E às vezes até se questionar sobre aquilo que Deus tem dito para você. Assim como Pedro teve fé para andar sobre as águas, mas em um dado momento ele começou a submergir. Por quê, amados? Porque o vento começou a soprar forte. Porque ele começou a olhar para as circunstâncias ao seu redor. Então ele começou a afundar. A fé de Pedro começou a afundar junto com Pedro. E, amados, Pedro recorreu a quem ele precisava recorrer. Pedro olhou para quem ele precisava olhar. Pedro pediu socorro a quem ele precisava pedir socorro. E com eu e você não é diferente. Com Jesus não foi diferente. Já pensou Jesus no Getsemane, naquele momento em que ele estava sofrendo muito, angustiado, triste, pensando em desistir, amados? Se Jesus não conhecesse o Pai que ele tinha, talvez ele chegasse para o Pai dele e escondesse o que ele estava sentindo. Mas o que eu quero dizer, amados, é que Deus conhece o nosso coração. Deus sabe o que está passando. É por isso que Jesus conhecia o seu Pai. E é por isso que ele foi sincero com ele e disse: Pai, passa de mim esse cálice. Traduzindo nas minhas palavras, eu não estou aguentando mais essa angústia. Eu não estou aguentando mais essa situação no meu casamento. Eu não estou aguentando mais essa situação na minha vida financeira, na minha vida diária. Eu preciso de mudança, eu preciso de um socorro. E é isso que nós precisamos entender, amados. Às vezes precisamos de uma oração de socorro, de uma oração de petição, de ajuda, num momento de angústia e de tristeza. E é isso que nós precisamos entender. Que o Pai, Ele quer o seu coração. Ele quer uma oração sincera. Assim como Jesus chegou angustiado, amados, e disse: Pai, passa de mim esse cálice, porque eu não aguento mais. Porque eu não suporto mais essa situação. Porque eu não vejo mais esperança. A minha fé desmoronou. Pai, me socorre. Amados, isso é uma verdade. A religião às vezes traz pra gente que eu e você temos que ser um homem perfeito, um super-homem. E para vocês também, mulheres, que tem que ser umas super mulheres que não podem falhar às vezes, que não podem sentir fraqueza muitas vezes. E nós sentimos, amados.
Nós podemos até fingir que não sentimos, mas nós sentimos fraqueza, sim. Temos que confiar em Deus, mas tem momentos que nós temos que chegar para Deus e dizer: Deus, eu não aguento mais. O Senhor precisa fazer algo, intervenha sobre a minha vida. Me estende a sua mão e me tira dessas águas, porque eu estou afogando, Pai. Deus está falando conosco, amados. Pai, muda essa situação. Precisamos orar dizendo: Deus, eu não aguento mais errar nisso. Me socorre, me ajuda nisso. E fica, Pai, amados, até Deus falar com você. Até Deus te fortalecer naquele ambiente de oração. É muito importante nós entendermos isso, porque, amados, é muito bonito ver pessoas orarem com palavras bonitas, eloquentes. Mas Deus, Ele quer olhar para você e ver uma oração simples, mas sincera. E ver uma oração simples, mas que seja honesta com Deus sobre o que você está passando. Olha, talvez você tentou conversar com pessoas, as pessoas te criticaram, te julgaram por uma falha na fé, por algo que você está sofrendo e está passando. E as pessoas não entendem. Eu quero dizer algo para vocês. Vocês têm um Pai que entende muito bem o que a gente passa, o que você está passando. Não desista da vida de oração. Não desista da vida de comunhão com Deus. Não pare de estabelecer o reino de Deus aqui na terra. Porque a oração é, amados, trazer os céus à terra. A oração é, amados, o estabelecer do reino de Deus aqui na terra através da sua e da minha vida. Deus deseja, amados, que nós venhamos a ter uma vida de oração, uma vida de comunhão com Ele. E nesse momento, amados, nós vamos estar orando juntos. Eu quero dar continuidade a esse tema em alguns áudios. Vamos fazer uma série de áudios sobre esse tema, a oração. E nesse momento eu vou pedir para que você esteja onde você está, feche os teus olhos. Eu estaria orando por você, Pai, nesse momento. Eu não sei o que meu irmão e minha irmã está passando. Talvez até não esteja passando por nada tão sério, Pai. Mas eu tenho certeza que eles precisavam e precisam de uma palavra do Senhor. Pai, abençoa a vida deles em nome de Jesus. Fortalecendo eles, revigorando a vida deles, renovando a comunhão com o Senhor, Pai. Se eles pararam de orar, Pai, que eles sejam renovados no desejo da comunhão contigo através desta palavra, dessa oração. Espírito Santo, em nome de Jesus, que eles possam sentir a tua presença onde eles estão agora, Pai. Que se houver dores, Pai, se houver, Pai amado, angústia no coração deles, traz refrigério à alma agora, em nome de Jesus. E assim, ó Pai, eu te agradeço, porque o Senhor se faz presente nesse lugar. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe muito a sua vida, amados. Fiquem com a gente, que postaremos mais áudios a respeito de oração. Amém? Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. E um forte abraço. Tchau, tchau.